E mesmo com a alta dos alimentos, o custo de vida na capital paulista desacelerou e deve aliviar mais o bolso da população, mas ainda tem desafios. O Marcelo Matos traz os detalhes. O custo de vida em São Paulo registrou um recuo expressivo agora em janeiro, aponta uma pesquisa da FEComércio. 0,06% nós tivemos então de acréscimo, bem diferente daquilo que foi verificado em dezembro, que nós tivemos 0,7%, quase um ponto percentual. Esse índice agora de 0,06 é o menor desde 2018, quando houve o registro em janeiro de 0,05%. É claro que nós tivemos aí a questão dos alimentos ainda em alta, mas pesou muito a questão do bônus de Itaipu, que derrubou aí o preço das contas de energia elétrica. Isso, inclusive, fez com que o IPCA, a inflação oficial do país, em janeiro, ela tivesse o seu índice, o menor índice desde a criação do Plano Real, portanto, há 30 anos atrás. Mas esse bônus aí de Itaipu não irá prevalecer ao longo do ano. É uma vez só, foi para janeiro e agora, evidentemente, que nós teremos aí outros repiques. Mas a questão dos alimentos é fundamental ainda. Houve um acréscimo. A gente sabe que a gente vive essa questão da inflação. O governo tenta a todo custo aí evitar que a queda de popularidade se amplie do presidente Lula, justamente em razão da inflação que chega à mesa. Mas de qualquer forma, então, bebidas e alimentos, esse segmento registrou aí um avanço em janeiro de 0,42% e o café também com grande destaque, evidentemente. Uma informação positiva, o recuo de carne, 0,79%, depois de 5 altas seguidas, portanto, em relação aí ao custo de vida das pessoas. Claro que as classes A e B tiveram ainda um repique maior de quase 0,03%, né, de acréscimo, e as classes D e E, elas tiveram um alívio maior agora no mês de janeiro em relação ao custo de vida. Sabemos que a situação ainda fora de controle, a FEComércio avalia que a inflação será ainda persistente, ficará persistente ao longo do primeiro semestre. Inflação que faz a gente perder poder de compra, né? E que afeta principalmente as classes B e C, não é, Gesualdo e Diogo? Com isso, os alimentos aí que fazem parte aí de boa parte da renda, de cerca de 30% a 40%, fica cada vez mais difícil para os brasileiros trazerem esses alimentos aí e fazer todas as refeições do dia, por exemplo, né, Diogo? Sem dúvida, a inflação é a pior forma de imposto que o país pode cobrar, porque a inflação não é, como a gente acredita, aumento de preços. O aumento dos preços é a consequência da inflação. A inflação é o aumento da base monetária, ou seja, emissão de papel moeda pelo governo ou emissão de dívida. Se o governo deve mais, ele precisa pagar mais juros e isso torna o custo do dinheiro maior. Não o dinheiro valendo mais, mas o custo do dinheiro. O dinheiro em si vai perdendo valor e se emite mais, ele perde mais valor ainda. Aí todos os preços parece que subiram, mas é o real que caiu. E essas medidas que o governo tomou de reduzir impostos de importação para baixar os alimentos não vão ter efeito prático. Por quê? Café, nós exportamos uma única vez uma mínima quantidade em toda a história da agricultura brasileira. Nós somos o maior produtor de café. Nós temos crise na produção de café. Açúcar, somos o maior também. Não se importa açúcar, não se importa milho. Baixar o imposto de importação desses produtos não reduz o preço dos produtos. Se tivessem baixado o imposto de importação dos insumos consumidos para a produção agrícola, aí sim poderíamos pensar em redução dos preços agrícolas, que já são baixos no Brasil comparados com o mundo. A questão, insisto, é o real que está perdendo valor. Quando se analisa a sanidade da economia de um país, vários vieses devem ser levados em consideração. Vimos há pouco que o PIB aumenta consideravelmente, foi um PIB significativo, também sabemos que o desemprego está em baixa, mas o que realmente impacta diretamente ao cidadão, aquilo que ele vê como sendo a sanidade da economia, é o preço dos produtos, principalmente de alimentos. E houve um aumento bastante significativo do preço dos alimentos no último período. E isso faz com que a sensação de qualquer consumidor, principalmente daqueles que têm a classe mais desfavorecida, é de que a economia vai mal. E, de fato, o aumento dos preços talvez não tenha relação direta com o governo. Por exemplo, o preço do café aumentou em nível mundial muito pela quebra da safra. O mesmo se diga em relação ao ovo, que está diretamente ligado com questões climáticas.
Entretanto, em que pese essas possíveis explicações, o preço dos produtos comestíveis, de um modo geral, está muito alto e isso impacta negativamente na imagem do governo.